Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Para quem não me conhece, eu sou o César, faço parte aqui do grupo de oração Missão Novo Caminho. Hoje estou com meus irmãos aqui e com a graça de Deus, para partilhar hoje a palavra de Deus. Com um pouco de tristeza no coração, porque nós não somos preparados para perda, E ontem perdemos uma irmã muito querida, a Dona Rose. E também ontem, depois que eu cheguei da Santa Missa, aí tive a notícia da Valquíria, esposa do meu sobrinho Elias também, faleceu. Mas assim, eu creio que essas pessoas que estão partindo, porque nós aqui estamos de passagem, a morte é uma passagem, e eu creio que essas pessoas vão estar no céu. Eu creio que Dona Rose, Valquíria e tantas outras está no céu, porque o céu é a presença de Deus, é a presença de Deus. É a comunhão com Deus eternamente. Eu creio nisso, isso me conforta o meu coração e espero que conforte o coração de vocês também, Que o céu é a presença de Deus eternamente. Vamos pedir, a nossa mãe querida, que passe na frente nesse dia de hoje, Que através da tua intercessão Deus possa consolar os nossos corações, o coração das famílias, Maria, eu peço, passa na frente e vai abrindo os caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos os seus filhos sob sua proteção. Maria passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Maria cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tem poderes para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos da perdição. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda, protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estamos aqui, como eu disse no início, nesse retiro quaresmal, com o tema A Marca da Vitória. Estamos hoje, mais uma noite, clamando por essa marca da vitória. Esta marca tem um nome, meu irmão, minha irmã. Esta marca da vitória tem um nome, e esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus Cristo. No seu sangue temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém? Eu convido você a pegar a santa palavra de Deus lá em Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Nós vamos partilhar aqui a partir do versículo 11. Do 11 ao 15. Hebreus, capítulo 9, versículos do 11 ao 15. Enquanto você pega aí, eu vou tomar minha aguinha aqui.
A palavra de Deus vem nos dizer assim nesta noite: porém já veio o Cristo, sumo sacerdote dos bem-vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois seu sangue de carneiros e de touros, e cinza de uma vaca, com que se asperge os impuros, santificam e purificam, pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Por isso, ele é o mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Estas são palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, Jesus já veio. Ele já veio como sumo sacerdote dos bem-vindouros, bens já realizado, de um tabernáculo, de um templo mais excelente, mais perfeito, um novo templo. E esse novo templo é Jesus. É Jesus. E é nele que nós nos encontramos com Deus. Jesus, ele veio fazer uma nova aliança para que Deus tenha a decisão de salvar a humanidade por meio de sua graça. E quando eu comecei a preparar essa pregação, veio a passagem de Efésios, né? Vocês nem precisa pegar, mas depois, se vocês quiserem acompanhar, veio de encontro com esta passagem de Hebreus. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículos de 3 a 5, a palavra diz assim para a gente, assim: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. E é no seu amor que nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo. Olha que bênção. Essa passagem ela vem muito de encontro, né, com essa passagem de Hebreus. Meus irmãos, nós somos adotados como filho legítimo de Deus. Jesus, ele vem nos abençoar. Jesus, ele vem nos abençoar, e Jesus nos escolheu para sermos santos. Diz aqui a palavra de Deus em Efésios. Mas, meus irmãos, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Deus, ele chama todas as suas criaturas humanas. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Deus quer ser amado por mim e por você, meu irmão. Deus, ele quer ser amado por nós. E é por isso que ele não nos obriga a amá-lo. É uma escolha nossa. É uma escolha minha, é uma escolha do João, do Beto, é uma escolha de cada um de nós. Ele predestinou a chegarmos a ele a salvação eterna. Mas depende de mim e de você. Ele nos adotou como filho e filhas dele. Muitas das vezes, meus irmãos,
Nós pensamos que todos nós somos filhos de Deus, mas não somos. César, não somos, não. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos criaturas de Deus, criado por Deus. Filhos de Deus é aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus como centro de sua vida. Aí sim, quando você aceita Jesus como centro da sua vida, você passa a ser adotado. Aí nós somos adotados como filhos e filhas legítimos de Deus. Mas isso depende de nós. Isso depende de mim e depende de você. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, que nesta noite eu e você possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e receber essa bênção de Deus em nossa vida. Aqui, nessa palavra em Hebreus, aqui a palavra continua dizendo, falando para mim e para você aqui no versículo 13 e 14. Eu vou ler novamente. No versículo 13 diz assim: Pois se o sangue de carneiros e de touros e cinza de uma vaca com que se asperge os impuros santificam e purifica pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço de Deus vivo. Quando a humanidade pecou, Deus providenciou a vinda do seu Filho, Jesus Cristo, em um corpo humano, que padeceu na cruz, derramou o seu sangue para resgatar eu e você, meu irmão. Meus irmãos, veja só o amor de Deus por mim e por você. Olha só o amor de Deus por nós. Nós somos escravos do pecado. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Deus nos ama tanto, Ele deu seu único Filho, que derramou o seu sangue na cruz por causa de mim, por causa de você. E nós, como somos escravos do pecado, nós afastamos de Deus. Nós afastamos de Deus. Como Adão e Eva. Olha o que diz lá em Gênesis. Eu vou até pegar aqui a palavra para vocês verem o que diz a palavra lá em Gênesis. Quando eu falei aqui de Adão e Eva, a palavra lá em Gênesis diz assim, no versículo 3, de 8 a 11. Quando eu falo que a gente, por estar no pecado, por desobediência a Deus, a gente se afasta de Deus, como Adão e Eva se afastou de Deus. A palavra diz assim: Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. É isso mesmo que você ouviu, meu irmão. Deus passeava no jardim com Adão e Eva. E Adão e Eva, ele se afastou de Deus. A palavra continua dizendo assim: o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Quando eles desobedeceu a Deus, que eles pecaram, eles teve vergonha, teve medo e se afastou de Deus.
E a palavra continua aqui no versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estava nus? Terás porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Veja só, meu irmão, como nós temos tendência, né, ao pecado. A gente, quando desobedecemos a Deus, quando caímos no pecado, a gente fazemos como Adão e Eva. Nós se afasta de Deus, nós se escondemos de Deus. Mas eu falo para você nesta noite, você e eu precisamos voltar para Deus. Precisamos voltar para Deus, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui neste mundo de passagem, né? Então nós temos que voltar para o caminho de Deus, trilhar o caminho de Deus, porque Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos estar com Ele. Olha o que diz aqui no versículo 14 do capítulo 9 de Hebreus. Me chamou muita atenção a palavrinha. Diz assim, no Hebreus 9, versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Jesus, Ele se apresenta diante de Deus em nosso favor. Jesus, Ele pede ajuda a Deus. Ele proveu para nós a bênção do acesso direto a Deus. Jesus, Ele entrou no santuário celestial e ofereceu em sacrifício perfeito que purifica a nossa consciência. Isso é forte, meu irmão. Eu vou fazer uma pergunta para você. Mas antes de eu fazer uma pergunta para você, eu quero falar para você que a nossa consciência, que registra os nossos pensamentos, as nossas ações, e a nossa consciência que nos repreende secretamente. A consciência nos ajuda a viver a nossa condição espiritual. É isso mesmo, a nossa consciência nos ajuda a viver a nossa condição espiritual. Se está de acordo com a santa palavra de Deus, se está de acordo com os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, se a sua consciência hoje está te perturbando, eu te faço uma pergunta. O que você fez para a sua consciência estar agindo assim? Faça uma reflexão, meu irmão. O que você fez ou o que você está fazendo para a sua consciência estar te repreendendo? Nós estamos, nesse tempo de quaresma, tempo de penitência, tempos de reconciliação, se reconciliar com Deus, se reconciliar com os irmãos. Nós não conseguimos fazer nada bem feito se a nossa consciência
está nos repreendendo por alguma coisa que nós fazemos que não agrada o coração de Deus. Hoje eu venho enfatizar, né, essa palavra consciência, né, para você fazer uma reflexão, né? Muitas das vezes a gente fala assim: nossa, estou com a consciência pesada. Não sei se você já ouviu alguém falar assim, né? Se você estiver com a consciência pesada, faz uma reflexão, né? Porque quando uma pessoa está com a consciência pesada, ela não consegue fazer nada bem feito. Nós não conseguimos fazer nada bem feito quando estamos com a consciência pesada. Nós ficamos sem alegria. É isso mesmo. Eu não sei se você está triste. Então, meu irmão, minha irmã, se você está triste, uma tristeza assim que está consumindo a sua alma por causa do pecado, e a sua consciência está te repreendendo, eu falo para você nesta noite de oração, né, que essas palavras possam te ajudar, que pela fé que você se arrependa, que você abandone seus pecados e busca o sacramento da confissão, né? O sacramento da reconciliação. Porque o sangue de Cristo purificará a sua consciência. Diz aqui, ó, no versículo 14 que eu acabei de ler, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula, a Deus purificará a nossa consciência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou falar uma coisa para você. Por mais que você está passando por uma situação de pecado, que a sua consciência está te repreendendo, procura Deus, pede perdão para Deus, se reconcilia com seu irmão, abandona esse pecado, porque você é único para Deus. É isso mesmo, meu irmão, você é único para Deus, você é uma joia rara. Você é uma joia rara. Eu vou falar uma coisa assim que veio assim no meu coração. Você sabia que você tem um noivo? É isso mesmo, você tem um noivo. E esse noivo chama-se Jesus Cristo. E Ele quer você uma noiva limpa e perfeita, sem mácula, sem mancha. E Ele tem para mim e para você, hoje, nesse dia de hoje, nesta noite oracional, Ele tem uma promessa, Ele faz uma promessa para mim e para você. Ele faz uma promessa, e essa promessa é a herança eterna. Está aqui no versículo 15 que nós acabamos de ler. Eu vou ler novamente aqui o versículo 15. Diz assim: por isso ele é o mediador do Novo Testamento, pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Olha que promessa maravilhosa que Jesus faz para mim e para você. Jesus, Ele é o sumo sacerdote superior. Ele é o sacrifício superior. Por isso Ele é o mediador da nova aliança. Essa conquista foi por meio de sua morte. E assim, essa carta aqui aos Hebreus destaca a finalidade de tudo isso. De tudo isso que nós estamos vivenciando, que nós estamos ouvindo nesta noite, a fim de que recebam a promessa da herança eterna. Jesus Cristo, meu irmão, Ele nos concede a eterna redenção, a purificação da nossa consciência.
e a promessa da herança eterna. Isso é maravilhoso. Por isso que nós temos que crer. Crer para entender que tudo é possível. Tudo é possível naquele que crê em Jesus Cristo. Por isso nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que ter uma vida de santidade. Porque Jesus nos abençoa e Ele nos convida para sermos santos. Você pode me perguntar assim: César, mas quem recebe essa herança eterna? Quem recebe essa herança eterna são aqueles que têm sido chamados. Somos nós cristãos. É isso mesmo, somos nós cristãos. Em 1 Pedro, vou voltar aqui na palavra aqui, acho que é um pouquinho para frente aqui, ó. Em 1 Pedro, a palavra é 1 Pedro no versículo 3 e 4. Olha o que diz a palavra: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada para vós nos céus. Olha só a promessa de Jesus para nós. Se a gente trilhar o caminho de Jesus, o caminho de santidade, nós vamos alcançar nessa passagem essa herança eterna. A redenção é a libertação do pecado, meus irmãos. A purificação da consciência é para um andar santo. A promessa à herança eterna é a garantia e o consolo do nosso coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei o que você está vivenciando, né? Quais são as coisas que está te tirando do caminho de Deus, mas eu venho falar para você nesta noite, para a gente finalizar aqui. Consola com essa promessa. Examine a sua consciência. Vamos voltar os nossos olhos nesta noite para aquele que pode nos curar, nos perdoar, nos salvar, porque no seu sangue temos a redenção e a remissão dos pecados. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nesse momento, irmãos e irmãs, nós possamos ter após essa pregação, mais uma vez clamar o sangue de Jesus sobre nós. O Senhor que nessa noite mais uma vez nos chama, através dessa palavra, dessa pregação que o César nos trouxe, desse tema que nós estamos aqui rezando e refletindo nessa quarta noite, a marca da vitória. Quantas são muitas vezes as palavras de Deus que talvez em nossa vida se transformam apenas em chavões, como muitas vezes Jesus questionou, por exemplo, dos fariseus, dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes, que eram muitas vezes frases feitas, sem dúvida, frases da verdade, porque são palavras de Deus, palavras da Sagrada Escritura, mas que
muitas vezes se tornavam apenas palavras, mas na vida, palavras vazias. Como Jesus questionava, por exemplo, dos fariseus, até mesmo de maneira dura, muitas vezes, ao dizer que eles eram sepulcros caiados, que por fora tinham uma aparência, uma imagem bonita, mas como se dissesse, essas frases, essas palavras que deveriam ser vida e gerar vida, não são vida e não geram vida em vocês. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a fazer essa experiência conosco nessa noite. A essa palavra que o Senhor nos traz nessa noite através dessa pregação. É no sangue de Jesus, é pelo seu sangue que nós temos a redenção e o perdão e a remissão dos pecados. E se você bem pôde prestar atenção no que o César nos trazia na pregação, ao falar da consciência, que a consciência, ela nada mais é do que algo que nos leva a experimentar. A consciência, a razão, ela se afirma diante da experiência. Quando nós experimentamos algo, então a razão testifica aquilo. Por isso é que Paulo, por exemplo, vai dizer naquela passagem da carta aos Romanos, quando ele vai dizer que eu estou consciente, eu estou convencido, estou convicto de que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Eu estou certo, eu estou consciente de que nem o pecado, nem a morte, nem os anjos, nem as tribulações podem nos afastar, podem nos separar do amor de Deus. Essa é a consciência a qual o Senhor nos convida nessa noite, irmão, irmã. Há uma consciência que antes de mais nada passou pela experiência. Que, portanto, quando professa algo, não é apenas algo dito apenas por repetição, ou desculpe até mesmo dizer da boca para fora, como muitas vezes Jesus questionou e reprovou até mesmo dos fariseus, porque já eram palavras que não faziam sentido. E talvez, meu irmão, minha irmã, quantas são as situações que nós muitas vezes talvez podemos correr o risco de cair nessa tentação, de nos acostumarmos com as palavras de Deus, e essa palavra não nos levar a uma experiência, essa palavra não entrar no mais íntimo dos nossos corações e não produzir os frutos que o Senhor espera. Frutos de santidade, como César nos trazia, de conversão, de mudança de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nessa noite eu e você possamos pedir isso ao Senhor, nesta oração. Jesus, que a minha consciência seja nessa noite selada pela experiência que um dia eu fiz da Tua graça em minha vida. Para que quando diante das situações que me fizerem testemunhar isso, de que eu creio que o sangue de Jesus já me resgatou, que o sangue de Jesus já me purificou, já me lavou, já me redimiu, já me resgatou, como é o tema dessa noite. É uma afirmação, meu irmão. O sangue de Jesus nos dá a remissão, a redenção, o perdão dos pecados. Por isso, como César nos trazia nessa noite, meu irmão, minha irmã, se eu e você muitas vezes voltamos novamente para o pecado, como nós rezávamos aqui antes da pregação da palavra, o Senhor mais uma vez nos dá nesta noite a oportunidade de voltar a ser resgatado, de voltar a receber o perdão dos pecados. Como a igreja tem motivado aos fiéis nesses dias de pandemia, onde muitos não conseguem receber os sacramentos, a trazer no seu coração essa contrição espiritual,
Como muitos talvez ainda não conseguem, ainda não tem condição de voltar, por exemplo, a participar. Infelizmente a gente vai ver daqui a essas semanas de novo, né, onde tudo vai parar novamente por 2 semanas, por conta do agravamento em muitos lugares da pandemia, da Covid-19. E veja, meu irmão, minha irmã, a graça que o Senhor nos dá mais uma vez nessa noite. Veja, por exemplo, para nós católicos, quando nós temos a oportunidade de receber o sacramento da penitência, essas oportunidades que o Senhor nos dá de mais uma vez sermos redimidos dos nossos pecados. Como César trazia aqui na pregação, foi no sacramento do batismo que nós deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos de Deus. Ali já a redenção estava acontecendo em nossa vida, mas porque Deus sabia da nossa fraqueza, mesmo depois de ter aceitado a Ele como Senhor, que talvez nós poderíamos cair novamente e voltarmos para o pecado. E então o Senhor concedeu à sua igreja de receber através dos sacramentos essa graça. Quando você recebe o sacramento da Eucaristia, quando você recebe o sacramento da penitência, da confissão, veja como nós rezávamos aqui nas intenções no início desta noite, quantos irmãos e irmãos enfermos que tiveram a graça de receber, talvez no último momento da sua vida, o viático, a última Eucaristia, a unção dos enfermos, até mesmo depois já de ter falecido, receber a extrema unção, de receber as exéquias. Percebe, irmão? A nossa consciência precisa nos levar a compreender isso. Sempre o Senhor nos está nos dando, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pelos sacramentos, pela oração, pela fé, a oportunidade de sermos mais uma vez perdoados, resgatados dos nossos pecados. E é esse o convite que o Senhor nos faz nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está rezando conosco, que nos acompanha nessa noite. Talvez você não tenha tido a oportunidade de receber esses sacramentos na sua vida, mas nessa noite agora, se você conectar o teu coração agora aí, em espírito de oração, nessa contrição espiritual, essa graça que nós meditamos aqui na pregação do César nessa noite pode mais uma vez acontecer. Quando nós mais uma vez renunciarmos os nossos pecados, reconhecermos os nossos pecados e então pedir o perdão dos nossos pecados mais uma vez aqui diante do Senhor, com o coração aberto e com o coração sincero, essa graça mais uma vez acontecerá em nossas vidas, irmão. O sangue de Jesus vai nos conceder a redenção, o sangue de Jesus vai nos conceder a remissão dos pecados, de nós sermos mais uma vez lavados, purificados, resgatados de nossos pecados. Então é isso, Senhor, que mais uma vez nós clamamos nessa noite. Olha mais uma vez, meu irmão, aqui para essa cruz aqui que está aqui diante desta mesa. Você que reza aí conosco, você tem uma cruz aí na sua casa, pega ela, toma ela nas suas mãos, olha para ela nesse momento mais uma vez. E peça essa graça nessa noite. Jesus, eu quero fazer essa experiência mais uma vez nessa noite, de ser mais uma vez lavado pelo teu sangue, purificado pelo teu sangue. Que eu possa mais uma vez, Senhor, experimentar aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai dizer. Jesus nos deu a sua vida de uma vez por todas, para o perdão dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Lembra lá do primeiro dia que nós começamos aqui esse nosso encontro quaresmal? Todas as vezes que nós olharmos para Jesus, diante do seu Calvário, diante da sua paixão, da sua morte, e ali então nós mais uma vez nos colocarmos nesse desejo de ser salvos por Ele, porque foi para isso que Jesus morreu, para nos salvar, para nos dar a redenção. Então todas as vezes que nós nos voltarmos para essa realidade e suplicarmos ali a tua salvação, a tua misericórdia,
Mais uma vez o Senhor derramará sobre nós a sua misericórdia, o seu perdão, como nós estamos aqui clamando e rezando nessa noite. Mais uma vez o Senhor derramará sobre nós o teu sangue e nos purificará, nos lavará de nossos pecados. Então vem, Senhor, nessa noite. Derrama sobre nós, Jesus, o teu sangue. Dá-nos, Senhor, a compreensão nessa noite, como César nos trazia aqui na pregação. Que o teu Santo Espírito, Senhor, também nos conceda essa graça nessa noite, de tomarmos consciência das nossas faltas, reconhecer a gravidade das nossas faltas, não no sentido negativo, mas que nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo nos dê essa luz em nossa consciência, não acusar a nossa consciência, mas que o Espírito Santo ilumine agora a nossa consciência, para perceber quais são as situações que nós precisamos renunciar. Mais uma vez pedir ao Senhor o perdão e a misericórdia nessa noite. Quais são as situações que o Espírito Santo precisa iluminar nessa noite, para mostrar quais são as áreas que o Senhor precisa mais uma vez lavar, purificar, redimir nessa noite. Então vem, Senhor, resgata-nos, Senhor, nessa noite, diante desta palavra, Senhor, aqui refletida e que nós estamos rezando nessa noite. Salva-nos, Senhor, liberta-nos, resgata-nos, Senhor. Pelo sangue de Jesus, cadeias quebrarão. Pelo sangue de Jesus, muralhas cairão. Pelo sangue de Jesus, haverá libertação. Pelo sangue de Jesus, de coragem se encherão. Eu fui lavado, eu fui marcado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, o teu sangue. Nos marca mais uma vez, Senhor, nessa noite. Nos lava, Senhor, nos santifica, nos cura, Senhor. Toma posse disso, meu irmão, nessa noite. Que você mais uma vez se clama no teu coração nessa noite. Toma posse disso, que você mais uma vez está sendo lavado, marcado, selado
santificado, resgatado pelo poder do sangue de Jesus nessa noite. Eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado.